Este é o ponto de ruptura, quando a generosidade é confundida com obrigação e o suor do seu trabalho se torna alvo da ganância alheia, algo dentro de nós se transforma. Nesta história, acompanhamos a jornada de uma mulher que foi o pilar silencioso de um lar, sustentando sonhos que não eram seus, até que o desrespeito de uma sogra controladora e a passividade de um marido a empurraram para o limite. É um relato sobre o despertar de uma força contida e a decisão definitiva de retomar as rédeas da própria vida, custe o que custar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do despertador às 5h40 da manhã não era apenas um ruído, era um lembrete metálico e estridente de que o mundo não parava para eu descansar. Eu me espreguicei entre os lençóis de 800 fios que eu mesma havia escolhido e pago, sentindo a textura macia contra a pele, um dos poucos luxos que me permitia. Ao meu lado, Gustavo ainda mergulhava em um sono profundo e pesado, alheio às responsabilidades que já começavam a martelar na minha têmpora. O quarto, mergulhado na penumbra de uma manhã nublada em São Paulo, exalava aquele cheiro característico de chuva iminente, misturado ao odor suave do hidratante caro que eu passava todas as noites. Levantei-me em silêncio, sentindo o piso de madeira laminada frio sob meus pés. Enquanto caminhava em direção à cozinha, a casa parecia um museu do meu próprio esforço. Cada móvel, desde o sofá de linho cinza até a geladeira de última geração que brilhava na penumbra, tinha sido fruto de bônus por metas batidas, noites em claro diante de planilhas e uma dedicação ferrenha à minha carreira como arquiteta sênior. Eu amava meu lar, ou pelo menos, amava o que ele representava, a minha independência. O problema era que aquela independência estava sendo gradualmente sufocada por presenças que não ajudavam a carregar o piano, mas faziam questão de escolher a música. Coloquei a água para ferver, o som do borbulhar preenchendo o silêncio da manhã, enquanto o café passava, exalando aquele aroma forte e terroso que era o único combustível capaz de me colocar nos trilhos. Ouvi a porta do quarto de hóspedes ranger. Meu estômago deu um nó. Dona Odete, minha sogra, já estava de pé. Ela não era uma visita de fim de semana. Ela havia se tornado uma sombra permanente nos últimos 3 meses, sob o pretexto de uma reforma interminável na casa dela no interior. Bom dia, Beatriz. Já de pé? A voz dela, aguda e levemente anasalada, cortou o ar como uma faca cega. Bom dia, Dona Odete. O trabalho não espera, respondi, tentando manter o tom neutro enquanto despejava o café na minha caneca favorita. Ela se aproximou da bancada de granito, passando o dedo sobre a superfície como se procurasse uma partícula de poeira para validar sua existência ali. Ela vestia um roupão de seda que, ironicamente, eu havia lhe dado de presente no último Natal. Sabe, eu estava pensando, vi que chegou uma fatura de cartão de crédito ontem em cima do aparador. Vi sem querer, claro. O valor me deixou até zonza. Como é que uma mulher jovem gasta tanto assim? O Gustavo me disse que vocês estão querendo economizar para trocar de carro, mas desse jeito, senti o sangue subir para as maçãs do rosto. O vi sem querer era o eufemismo favorito dela para bisbilhotar minha vida financeira. Respirei fundo, sentindo o vapor quente do café no rosto. Dona Odete, aquela fatura é referente aos meus gastos pessoais e às contas da casa que eu assumo integralmente. O Gustavo contribui com o que pode, mas a maior parte das despesas, inclusive o conforto que a senhora desfruta aqui, sai do meu salário. Ela soltou um risinho seco. Aquele tipo de riso que carrega um veneno implícito. Ora, mas o dinheiro de um casal não deveria ser uma coisa só? Meu falecido marido, Deus o tenha, nunca deixou que eu me preocupasse com essas coisas, mas ele também nunca admitiria que eu gastasse mais do que ele ganhava. Fica parecendo que você quer ser o homem da casa, Beatriz. E o meu filho, coitado, fica ali, sendo eclipsado por essa sua mania de grandeza. Se você ganha tão bem, por que não passa uma parte para ele administrar? Ele tem mais cabeça para investimentos, sabe como é o juízo de homem. O silêncio que se seguiu foi denso.
Eu conseguia ouvir o barulho do trânsito começando a aumentar lá fora, na Marginal Pinheiros, um rugido constante que parecia ecoar a turbulência dentro do meu peito. Eu trabalhava 12 horas por dia, lidava com mestres de obras difíceis, prazos apertados e clientes exigentes para ouvir que meu dinheiro deveria ser administrado por um homem que, embora eu amasse, mal conseguia organizar a própria agenda de reuniões na agência de publicidade onde trabalhava. Nesse momento, Gustavo apareceu na cozinha, ainda com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono. Ele percebeu a tensão no ar imediatamente. "Já estão batendo papo tão cedo?" ele perguntou, tentando forçar uma leveza que não existia, enquanto se servia de café. "Sua esposa estava me explicando como ela gasta o dinheiro dela, Gustavo. Eu só estava dando um conselho de mãe, mas parece que hoje em dia ninguém aceita mais experiência", disse Odete, fazendo aquele beicinho de vítima que ela dominava com maestria. Olhei para Gustavo, esperando que ele dissesse algo. Esperando que ele lembrasse a mãe que eu pagava o aluguel, o condomínio, o plano de saúde dela que ele havia incluído no nosso orçamento por um tempinho e todas as compras de mercado. Mas ele apenas deu um gole no café e deu de ombros. "Ah, mãe, a Bia é decidida com as coisas dela. Deixa isso pra lá." A passividade dele me atingiu como um soco. Não era a primeira vez, nem seria a última, que ele escolhia o caminho do menor esforço, deixando-me sozinha na arena contra a língua afiada de sua mãe. "Decidida é uma palavra generosa, filho. Eu diria prepotente. Outro dia vi que ela comprou aqueles sapatos caros, enquanto você continua com o mesmo celular de 2 anos atrás. Acho uma falta de companheirismo. Se ela ganha tanto, o mínimo seria equilibrar as coisas para o marido não passar figura de menos preterido." Minha mão tremeu levemente ao pousar a caneca na bancada. O barulho do porcelanato batendo na pedra soou como um tiro de largada. Eu não ia mais engolir aquilo. Não na minha cozinha, não antes do meu primeiro turno de trabalho. Virei-me para Gustavo, ignorando a presença de Odete por um segundo, fixando meus olhos nos dele. Ele desviou o olhar, fingindo estar interessado no rótulo do adoçante. "Gustavo, olha para mim", eu disse, com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que o fez erguer a cabeça. "Eu vou dizer isso uma única vez na frente da sua mãe, para que não restem dúvidas. O meu salário é fruto do meu intelecto, do meu cansaço e das minhas horas de vida que eu nunca vou recuperar. Ele não é uma propriedade comunitária para ser distribuída conforme os caprichos de quem não faz ideia do que é um cronograma de obra." Odete abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão, silenciando-a. "E você, Gustavo, escute bem. Mais uma palavra da sua mãe sobre o meu salário, sobre como eu gasto o meu dinheiro, ou sobre quem manda nesta casa, e acabam as conversas educadas. Eu mesma explicarei a ela, com todos os extratos bancários na mesa, qual é o lugar dela e por quê. O meu dinheiro não é e nunca será propriedade dela ou um fundo de assistência para a passividade alheia. Entendeu?" O rosto de Odete ficou pálido, uma mistura de choque e ultraje. Gustavo estava estático, a caneca de café parada a meio caminho da boca. O ar na cozinha parecia ter acabado. Eu não estava apenas defendendo minha conta bancária. Eu estava tentando salvar o que restava do meu respeito próprio em um casamento que estava se tornando um fardo financeiro e emocional. "Beatriz, não precisa falar assim com ela", Gustavo começou, com a voz trêmula. "Precisa sim, Gustavo. Porque você não fala, e se você não impõe limites, eu imponho. Agora, se me dão licença, eu tenho uma empresa para sustentar." Peguei minha bolsa e minha pasta, sentindo a adrenalina percorrer minhas veias. Saí do apartamento sem olhar para trás, mas enquanto esperava o elevador, meu coração martelava contra as costelas. Eu sabia que aquela manhã tinha sido o início de uma guerra fria, e que as paredes daquele apartamento, que eu tanto lutei para conquistar, talvez não fossem mais suficientes para nos abrigar a todos. O conflito estava armado, e a vingança, embora eu ainda não soubesse, começaria com o fechamento sistemático de cada torneira que alimentava a ingratidão deles. O trajeto até o escritório, que normalmente durava 40 minutos, pareceu uma eternidade sob o céu cinzento de São Paulo.
O para-brisa do carro lutava contra uma garoa fina e persistente, aquela terra da garoa, que agora parecia apenas um reflexo da minha alma nublada. Liguei o rádio para abafar o barulho dos meus próprios pensamentos, mas as notícias sobre a economia e a inflação só me faziam pensar no quanto eu estava trabalhando para sustentar 3 adultos e uma casa que parecia cada vez menos um refúgio. O cheiro de couro novo do carro, um SUV que eu havia comprado no ano passado, costumava me dar orgulho. Hoje, ele apenas me lembrava do quanto eu tinha que ralar para manter aquele padrão, enquanto Gustavo se acomodava no banco do passageiro da vida. Ao chegar no escritório de arquitetura na Vila Olímpia, o ambiente era o oposto do caos silencioso do meu apartamento. O som de teclados clicando, o aroma de café expresso de alta qualidade e o zumbido suave do ar-condicionado central me trouxeram um alívio momentâneo. Ali, eu era a arquiteta Beatriz Lemos, a mulher que transformava terrenos vazios em sonhos de concreto e vidro. Ali, as pessoas me ouviam. Ali, meu valor era medido em competência, não enquanto eu podia dividir com quem não produzia. Sentei-me à minha mesa, uma peça de design minimalista que eu mesma projetei, e abri meu laptop. Meus olhos ardiam um pouco. Eu mal tinha dormido pensando na discussão da manhã. Abri o sistema de monitoramento financeiro da minha conta pessoal, algo que eu costumava fazer apenas uma vez por semana, mas hoje uma intuição incômoda me cutucava as costelas. Comecei a rolar os extratos. Condomínio, pago. IPTU, pago. Escola de inglês do meu afilhado, pago. E então, comecei a notar os pequenos vazamentos. Uma compra em uma loja de materiais de construção no interior, no valor de R$700. Outra de 1.200 em uma boutique de decoração. E mais uma, em um restaurante de carnes nobres em Moema, numa quarta-feira em que eu cheguei tarde e comi um sanduíche frio. Senti um frio subir pela espinha. Eu tinha dado a Gustavo um cartão adicional para emergências domésticas e gastos compartilhados. O acordo era claro. Ele usaria para o que fosse da casa e, se precisasse de algo pessoal de maior valor, conversaria comigo. Mas ali, nos últimos 30 dias, havia um rastro de gastos que não eram meus e certamente não eram para a nossa casa. O telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Gustavo no WhatsApp. Bia, minha mãe ficou muito chateada com o jeito que você falou. Ela passou a manhã chorando. Acho que você passou do ponto. Ela é uma senhora. Merece respeito, independentemente de quem paga as contas. Vamos conversar com calma à noite? Respirei fundo, sentindo a raiva borbulhar como lava. Passou do ponto, a expressão clássica de quem quer invalidar a reação de uma mulher ao desrespeito sofrido. Digitei a resposta com os dedos firmes. Gustavo, respeito se conquista, não se impõe por idade, especialmente quando a pessoa se sente no direito de gerir a vida financeira alheia. E, sobre conversar à noite, reserve um tempo, porque eu acabei de ver o extrato do cartão adicional. Espero que você tenha as notas fiscais de tudo o que foi comprado naquelas lojas de decoração e construção. A visualização foi imediata, mas a resposta não veio. O digitando apareceu e sumiu várias vezes, até que o celular silenciou. Aquilo era o golpe final. Ele estava usando o meu dinheiro para financiar a tal reforma da casa de Dona Odete, a mesma reforma que ela usava como desculpa para morar de graça sob o meu teto e criticar o meu estilo de vida. A ingratidão não tinha apenas voz. Ela tinha um custo financeiro direto que eu estava subsidiando. O resto do dia foi um borrão de reuniões e revisões de projetos. Visitei uma obra no Morumbi à tarde. O cheiro de cimento fresco e o barulho das betoneiras costumavam me acalmar, mas hoje, cada atraso de fornecedor me deixava mais irritada. Eu via os operários trabalhando duro sob o sol entre nuvens e pensava na dignidade daquele esforço. Eles sabiam o valor de cada centavo. Por que o homem com quem eu me casei parecia ter esquecido isso? Lembrei-me do início do nosso namoro, 7 anos atrás. Gustavo era um publicitário brilhante, cheio de ideias e energia. Ele me apoiava quando eu era apenas uma assistente júnior, mas, com o tempo, ele estagnou.
A agência onde ele trabalhava passou por cortes. O salário dele congelou. E em vez de lutar por algo novo, ele se acomodou no conforto que o meu sucesso crescente proporcionava. O que começou como uma parceria se tornou uma relação de provedora e dependente. E a chegada de Dona Odete apenas oficializou essa dinâmica tóxica. Saí do escritório às 7 da noite. O trânsito estava um caos, típico de um final de dia chuvoso. Enquanto dirigia, passei por uma farmácia e comprei um calmante natural. Eu precisava estar lúcida. Não queria gritar, queria ser cirúrgica. Quando abri a porta do apartamento, o cheiro de fritura invadiu meu nariz. Dona Odete estava na cozinha, fritando bolinhos de chuva, como se nada tivesse acontecido. Gustavo estava sentado à mesa, com o notebook aberto, mas fechou-o assim que eu entrei. Boa noite, eu disse, deixando minha bolsa na poltrona da entrada. Meu tom era gélido. Oi, Bia. Fiz bolinhos. Você quer? Estão quentinhos, do jeito que o Gustavo gosta, disse Dona Odete, sem olhar nos meus olhos, com um tom de voz excessivamente doce e falso. Não, obrigada. Eu vim para conversar, não para comer. Gustavo, podemos ir para o escritório? Perguntei, apontando para o cômodo que eu usava como home office. Ah, Beatriz, por que tanto mistério? Se for sobre o que eu disse hoje cedo, eu já te perdoei, viu? Eu sei que você anda estressada com esse trabalho de homem que você faz, Odete comentou, soltando uma risadinha nervosa enquanto mexia a colher na panela. Parei no meio da sala e me virei para ela. Dona Odete, a senhora não tem que me perdoar de nada. A senhora está na minha casa, comendo a comida que eu comprei e usando o gás que eu pago. E, pelo que vi no meu extrato hoje, a senhora também. Está usando o meu dinheiro para comprar revestimento para a sua casa no interior. Gustavo, eu perguntei se podemos conversar no escritório. Agora, Gustavo levantou-se, com o rosto vermelho de vergonha. Ele me seguiu em silêncio. Quando fechei a porta do escritório, o silêncio era tão pesado que parecia ter massa física. Bia, não é o que você está pensando. Ele começou, mas eu levantei a mão. Não comece com mentiras, Gustavo. Eu vi os valores. R$ 1.200 em uma loja de molduras e gesso. 700 em materiais hidráulicos. No meu cartão. Aquele que você disse que só usaria para as compras do mês porque o seu salário tinha ficado curto por causa das parcelas do seguro do carro. Minha mãe estava desesperada, Bia. O pedreiro disse que se ela não comprasse o material agora, ele ia embora da obra e ela ia ficar com a casa aberta. Eu ia te contar, eu ia te pagar assim que saísse o meu bônus. Que bônus, Gustavo? A sua agência não paga bônus há 2 anos. Você mentiu para mim. Você pegou o dinheiro que eu suei para ganhar e deu para uma mulher que passou a manhã me insultando e me chamando de prepotente. Você percebe a gravidade disso? Você está financiando o desrespeito contra a sua própria esposa com o dinheiro dela. Ele sentou-se na minha cadeira de trabalho, escondendo o rosto nas mãos. Eu só queria paz, Beatriz. Minha mãe reclama o dia todo no meu ouvido. Você reclama do trabalho. Eu me sinto sufocado nessa casa. Tudo aqui é seu. Tudo tem o seu jeito, a sua marca. Eu me sinto um convidado no seu sucesso. E para se sentir em casa, você resolveu me roubar? Porque é isso que é, Gustavo. Usar meu cartão sem autorização para gastos de terceiros é desonesto. E o fato de você se sentir um convidado é porque você parou de construir. Você parou de ser meu parceiro e virou um satélite da sua mãe. Apontei para a porta. Eu tomei uma decisão. Eu não vou mais sustentar essa reforma. E eu não vou mais sustentar o luxo de ter alguém me insultando na minha própria cozinha. Dona Odete tem até o final de semana para arrumar as malas e voltar para a casa dela, com reforma concluída ou não. E você, Gustavo, você vai cancelar esse cartão adicional agora, na minha frente, e vai me dar um plano detalhado de como vai me pagar cada centavo que gastou sem o meu consentimento. Você não pode expulsar minha mãe assim, Beatriz. Ela não tem para onde ir com a casa em obras. Ele gritou, finalmente perdendo a calma. Ela tem a casa dela. Se está sem piso ou sem pintura, não é problema meu. O meu problema é manter a minha sanidade. Ou ela sai, Gustavo, ou quem sai. Sou eu. E se eu sair, eu levo tudo. Porque, como sua mãe gosta de lembrar, eu que fiz tudo sozinha.
Ele me olhou com um misto de ódio e medo. Eu nunca tinha falado com ele daquela forma, mas a mulher condescendente e compreensiva tinha morrido naquela manhã. O que restava agora era uma mulher que sabia exatamente o valor de cada metro quadrado da sua vida. O silêncio que se instalou no apartamento após a minha conversa com Gustavo no escritório não era de paz, mas de uma tensão elétrica que parecia fazer o ar vibrar. Era aquele tipo de silêncio que precede as grandes tempestades, onde cada passo no corredor soava como uma provocação e cada porta fechada era um manifesto de guerra. Naquela noite, eu não consegui dormir. O lado da cama onde Gustavo se deitou parecia estar a quilômetros de distância, embora eu pudesse sentir o calor do seu corpo e ouvir sua respiração, pesada, forçada, de quem também estava desperto, remoendo a humilhação de ter sido confrontado com a própria desonestidade. O cheiro do amaciante caro nos lençóis, que costumava me trazer uma sensação de ordem e conforto, agora parecia sufocante. Eu olhava para o teto, onde a luz fraca dos postes da rua se filtrava pelas persianas, criando sombras que pareciam se mover. Eu me perguntava em que momento eu tinha deixado de ser a esposa de Gustavo para me tornar o caixa eletrônico dele e o alvo preferencial de sua mãe. A verdade era amarga. Eu tinha permitido, por amor, por cansaço ou por uma ideia equivocada de que família é assim mesmo, eu fui cedendo terreno até que não sobrasse espaço para mim na minha própria vida. Na manhã seguinte, a atmosfera estava ainda pior. Evitei a cozinha o máximo que pude, saindo apenas quando ouvi o barulho do chuveiro, indicando que Dona Odete estava no banho. Mas ela foi mais rápida. Quando cheguei à área de serviço para pegar meu blazer que estava secando, ela estava lá, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos, com os olhos vermelhos e inchados de um choro que eu sabia ser milimetricamente calculado. Não precisa fugir de mim, Beatriz, ela disse, com a voz embargada, aquela voz de velhinha sofrida que ela usava para manipular o filho. Eu já entendi que sou um estorvo. Nunca imaginei que, na minha idade, depois de tudo o que fiz para criar o Gustavo sozinha, eu passaria pela humilhação de ser expulsa de uma casa onde meu filho mora. Senti uma pontada de irritação subir pela minha espinha. Peguei meu blazer e o vesti, ajustando as ombreiras com firmeza. Olhei para ela, que agora segurava um lenço de papel, esperando uma reação minha, um pedido de desculpas, uma fraqueza. Dona Odete, a senhora não está sendo expulsa por ser mãe do Gustavo. A senhora está sendo convidada a sair porque não sabe respeitar a dona da casa e porque aceitou que seu filho usasse o meu dinheiro de forma escusa para a sua reforma. Se a senhora tem tanta dignidade quanto diz, deveria ser a primeira a se sentir incomodada com essa situação. Meu filho não roubou você, ela disparou, perdendo a pose de vítima por um segundo e revelando um olhar afiado. Tudo o que é dele é meu, e se você se casou com ele, aceitou dividir a vida. Mas você é fria, Beatriz. Você só pensa em números, em projetos, em status. O dinheiro subiu à sua cabeça de um jeito que você esqueceu o que é caridade, o que é família. O Gustavo é um santo por aguentar essa sua arrogância. Um santo que gasta R$ 1.200 em gesso com o cartão da esposa sem avisar? Retruquei, aproximando-me da mesa. Se isso é ser santo, eu prefiro ser o demônio que paga as contas. A senhora tem até domingo, e eu sugiro que use esse tempo para organizar o transporte das suas coisas, porque na segunda-feira eu vou trocar as fechaduras deste apartamento. Não por maldade, mas por segurança. A segurança de que ninguém mais vai bisbilhotar minhas faturas ou usar meu suor para financiar caprichos. Saí de casa sem tomar café, o estômago doendo de fome e de nervoso. No carro, liguei para minha mãe. Ela mora em Curitiba e sempre foi meu porto seguro. Uma mulher que enviuvou cedo e que me ensinou que o trabalho é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Oi, minha filha. Você está com uma voz estranha. Aconteceu algo? A voz dela era um bálsamo. Mãe, as coisas chegaram no limite aqui. A Odete está passando de todos os pontos e o Gustavo, ele está do lado dela. Ele usou meu dinheiro escondido, mãe. Eu me sinto uma idiota. Calma, Bia. Você não é idiota. Você é generosa.
E pessoas generosas às vezes demoram a ver a maldade nos outros porque não têm essa maldade dentro de si. Mas escute, se o respeito acabou, o amor não sustenta o resto. Não deixe que eles destruam o que você construiu. Se precisar, venha para cá uns dias, ou mande eles embora de vez. Você é a dona da sua história. Aquelas palavras me deram o fôlego que eu precisava. Passei o dia no escritório focada em um novo projeto de um condomínio de luxo no interior. Era um trabalho complexo, que exigia toda a minha atenção. Mergulhar em plantas baixas, cálculos estruturais e especificações de materiais era a minha terapia. No papel, tudo tinha uma lógica, um lugar certo, uma função, porque a vida real não podia ser tão equilibrada quanto um projeto arquitetônico bem executado. Ao meio-dia, Gustavo me ligou. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Bia, por favor, vamos almoçar? Eu quero me desculpar. Eu agi mal, eu sei. Fiquei pressionado entre vocês duas e acabei fazendo bobagem. Eu amo você, não quero que a gente termine assim por causa de dinheiro. Sorri com amargura ao ler por causa de dinheiro. Para ele, era apenas papel. Para mim, era tempo de vida. Respondi secamente que estava em reunião e que conversaríamos em casa. Quando cheguei, por volta das 8 da noite, o apartamento cheirava a comida caseira novamente. Mas desta vez, o cenário era diferente. Dona Odete estava na sala, cercada por algumas malas abertas. Ela estava dobrando roupas com uma lentidão teatral, suspirando alto a cada peça que colocava na mala. Gustavo estava sentado ao lado dela, com uma expressão de derrota. Total. Cheguei, anunciei, deixando as chaves sobre o aparador. Bia, minha mãe já começou a arrumar as coisas dela, Gustavo disse, levantando-se e vindo em minha direção. Mas ela não tem como ir para o interior agora. O carro dela está na oficina e a casa lá ainda está sem água quente. Eu pensei, será que ela não pode ficar só mais uma semana? Eu prometo que ela não vai mais falar nada sobre as contas. Olhei para Dona Odete. Ela não me olhou de volta. Continuou dobrando uma blusa de lã com as mãos trêmulas. Era uma performance digna de um Oscar. Gustavo, as regras não mudaram. O prazo é domingo. Se a casa não tem água quente, ela pode ir para um hotel. Com o dinheiro que vocês economizaram no gesso, dá para pagar algumas diárias em um bom lugar em Moema. Você é desalmada, Beatriz. Odete gritou, jogando a blusa no chão. Uma mulher sem coração. Você vai ficar sozinha com esse seu dinheiro e essas suas paredes bonitas. Ninguém vai te amar de verdade, porque você não sabe o que é sacrifício. Sacrifício eu faço todos os dias quando acordo às 5 da manhã para manter esse luxo todo, Dona Odete. Minha voz subiu de tom, a paciência se esgotando. Sacrifício é aguentar seus insultos na minha cara enquanto eu pago os seus remédios e a sua comida. O que a senhora faz, não. É sacrifício, é parasitismo. Gustavo tentou intervir, segurando meu braço, mas eu me soltei com brusquidão. E você, Gustavo, se quer tanto que ela fique, pode ir com ela. A porta está aberta para os dois. Eu não vou mais aceitar ser desrespeitada sob o meu próprio teto. Escolha. Ou você me ajuda a fechar essas malas e levar sua mãe para onde ela quiser no domingo, ou você faz as suas malas também. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo soluço alto e dramático de Dona Odete. Gustavo olhou para mim, depois para a mãe, e viu o momento exato em que a covardia venceu a razão nos olhos dele. Ele não disse nada. Apenas sentou-se novamente ao lado dela e começou a confortá-la, como se eu fosse a vilã de um filme de terror. Naquele instante, eu entendi. A vingança que eu estava planejando não seria apenas tirar a mãe dele de casa. Seria tirar de ambos o acesso à vida que eu proporcionava. Eles achavam que o meu dinheiro era um recurso natural inesgotável, como o ar. Pois bem, eu ia mostrar a eles como era viver no vácuo. Fui para o quarto, fechei a porta e comecei a fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Abri o aplicativo do banco e comecei a transferir todos os meus investimentos para uma conta que Gustavo não tinha acesso, nem como dependente, nem como beneficiário. Cancelei todos os cartões adicionais e mudei a senha do Wi-Fi. Se eles queriam viver como uma família unida contra mim, que o fizessem com os próprios recursos. A guerra estava apenas começando,
e eu estava pronta para ser a general da minha própria libertação. A sexta-feira amanheceu com um silêncio sepulcral que chegava a zumbir nos meus ouvidos. No meu quarto, o ar-condicionado mantinha uma temperatura constante de 22 graus. Mas o clima entre os lençóis era glacial. Gustavo havia passado a noite no sofá, ou talvez no quarto de hóspedes com a mãe. Eu não saí para conferir. Acordei antes do sol, mas não para trabalhar imediatamente. Fiquei sentada na cama, observando o reflexo da cidade que começava a piscar lá fora. Eu sentia uma estranha mistura de náusea e alívio. Era como se eu estivesse amputando um membro gangrenado. Doía absurdamente, mas eu sabia que era a única forma de sobreviver. A primeira baixa da minha guerra financeira aconteceu às 7 da manhã. Ouvi o barulho abafado de Gustavo tentando se conectar à TV da sala. Em seguida, o som de passos rápidos e o clique irritado do controle remoto. Ele tentou o celular. Silêncio. Eu havia mudado a senha do Wi-Fi para algo que só eu sabia. Uma combinação de números que remetia à data em que abri meu próprio escritório. Pode parecer infantil, mas em um mundo digital, tirar a conexão é como cortar o oxigênio de quem vive de aparências. Fui para a cozinha preparar meu café. O cheiro do grão moído na hora, um blend especial que eu comprava em uma torrefação artesanal em Pinheiros, preencheu o ambiente. Dona Odete já estava lá, sentada à mesa com um semblante de mártir, olhando para uma torrada seca. O Wi-Fi parou de funcionar. Gustavo disse, entrando na cozinha com o rosto vincado de sono e irritação. Eu tenho uma reunião por vídeo daqui a pouco, Bia. Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, Gustavo. É gestão de recursos, respondi calmamente, soprando a fumaça da minha caneca. O plano de internet está no meu nome e é pago com o meu dinheiro. Como vocês decidiram que eu sou prepotente e arrogante se por causa do meu salário, achei que seria mais coerente se vocês não usufruíssem dos frutos dessa arrogância. Quer internet? O 4G do seu celular deve funcionar. Ou você pode contratar um plano próprio. Você está sendo ridícula. Ele explodiu, batendo a mão na bancada. Eu trabalho com publicidade. Eu preciso de conexão. Como você quer que eu ganhe dinheiro para te pagar o que eu devo, se você me sabota? Use o bônus que você disse que ia receber. Retruquei, sustentando o olhar dele. Ou peça para a sua mãe vender uma daquelas molduras de gesso que eu paguei. Dona Odete soltou um suspiro longo, daqueles que vêm do fundo da alma. Veja só, meu filho, o nível a que chegamos. Tratar o próprio marido como um inquilino indesejado. Onde foi parar a sua educação, Beatriz? Seus pais não te ensinaram que em um casamento os bens são partilhados na alegria e na tristeza? Me ensinaram que casamento é parceria, Dona Odete. E parceria não envolve roubo silencioso e insultos constantes. A senhora tem 48 horas para sair. E, Gustavo, se eu fosse você, usaria o tempo para procurar uma agência que realmente te pague, porque a mamata de usar o meu cartão para o seu iFood e para os seus gastos de emergência acabou. Ontem à noite, eu bloqueei todos os adicionais. O rosto de Gustavo perdeu a cor. Ele puxou o celular do bolso e começou a digitar freneticamente. Eu sabia o que ele estava fazendo, tentando conferir o aplicativo do banco. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que ele encontrou apenas portas fechadas. Eu havia desvinculado a conta conjunta, que eu alimentava sozinha, e transferido o saldo para uma conta individual nova. Passei o dia no escritório, em um estado de flow produtivo que eu não sentia há meses. Sem as mensagens passivo-agressivas de Odete, reclamando da empregada, ou os pedidos de Pix de Gustavo para coisas banais, minha mente estava limpa. No almoço, sentei-me em um restaurante japonês discreto perto da Faria Lima. Enquanto saboreava o sashimi fresco, observei as pessoas ao redor. Casais rindo, executivos discutindo contratos. Eu me perguntei quantos daqueles relacionamentos eram baseados em uma dependência financeira disfarçada de amor. A vingança, percebi, não era sobre fazer eles sofrerem fisicamente. Era sobre deixá-los enfrentar a realidade da vida que eles não podiam bancar. No final da tarde, recebi uma notificação do sistema de segurança do meu apartamento. O sensor da porta de entrada havia sido acionado várias vezes. Liguei para a portaria. Seu José, tudo bem?
É a Beatriz do 142. Aconteceu algo? Ah, dona Beatriz, boa tarde. O seu Gustavo tentou liberar a entrada de um pessoal de uma transportadora. Mas como? A senhora deixou o aviso de que qualquer retirada de móveis precisava da sua autorização por escrito. Eu tive que barrar. Ele ficou uma fera, viu? A dona Odete até chorou aqui no saguão. Você fez certo, seu José. Mantenha o protocolo. Nada sai daquele apartamento sem que eu esteja presente. Obrigada. Eles estavam tentando tirar os móveis que eu comprei. Provavelmente para mobiliar a casa de Odete no interior ou para vender e conseguir. Dinheiro rápido. A audácia deles não tinha limites. A ingratidão tinha evoluído para uma tentativa de saque. Cheguei em casa às 9 da noite, preparada para o confronto final do dia. O apartamento estava escuro, exceto pela luz da cozinha. Encontrei Gustavo sentado no chão da sala, cercado por caixas de papelão vazias. Ele parecia menor, menos imponente. Você ligou para a portaria, ele disse com a voz rouca. Você me humilhou na frente do seu José. Eu protegi o meu patrimônio, Gustavo. Você tentou levar o buffet da sala e a poltrona de leitura, peças que eu paguei, peças que não pertencem à sua mãe. Ela precisa de móveis, Beatriz. A casa dela está vazia. Você tem tanto, o que custava deixar ela levar algumas coisas que você nem usa mais? Custa o respeito pelo meu trabalho. Se ela quer móveis, que compre, ou que você compre para ela. Mas não com o meu dinheiro, nem com os meus pertences. Amanhã é sábado. Eu vou estar em casa o dia todo. E eu vou supervisionar cada peça de roupa que sair por aquela porta. Dona Odete apareceu no corredor, vestida para dormir, mas com uma expressão de ódio puro. Você vai queimar no inferno, Beatriz. A sua soberba vai ser a sua queda. Você acha que é poderosa porque tem uma conta bancária gorda, mas você é pobre de espírito. O Gustavo vai achar uma mulher de verdade que saiba o valor de um lar e não apenas o valor de um boleto. Se essa mulher de verdade estiver disposta a sustentar ele e a senhora, eu desejo toda a felicidade do mundo ao novo casal. Respondi, com um sorriso gélido que a fez recuar um passo. Agora, se me dão licença, eu vou dormir no meu quarto, que eu pago, sozinha. Tranquei a porta do quarto e encostei a cabeça na madeira. Meu coração estava disparado. Eu não era uma pessoa vingativa por natureza, mas a sensação de retomar o controle era inebriante. Eu estava limpando a minha vida, centímetro por centímetro. O cheiro de lavanda do meu difusor de ambientes parecia mais forte naquela noite, como se estivesse purificando o ar carregado de ressentimento. Amanhã seria o último dia deles ali. Eu sentia que uma era estava terminando, e embora o futuro parecesse solitário, ele finalmente cheirava a liberdade. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia um último detalhe, uma última lição sobre o custo da ingratidão que eu reservaria para a manhã de domingo. O sábado amanheceu com um sol pálido, filtrado por uma névoa que cobria os prédios de São Paulo. Era um dia que deveria ser de descanso, de ir à feira comer um pastel com caldo de cana ou de caminhar pelo Ibirapuera. Mas o clima dentro do meu apartamento era de um inventário de guerra. Acordei com o som estridente e rítmico da fita adesiva sendo puxada com força. Aquele ruído plástico, agudo, parecia arranhar o meu cérebro. Zzzt, zzzt. Era o som da saída deles, e cada centímetro de fita colada em uma caixa de papelão era um pequeno triunfo para a minha paz, embora meu peito ainda carregasse um peso que eu não conseguia nomear. Vesti um roupão de algodão egípcio, sentindo a maciez do tecido, que era, mais uma vez, um lembrete do meu esforço. Ao abrir a porta do quarto, o corredor estava obstruído por 2 caixas grandes de supermercado. O cheiro de papelão velho e poeira começou a se misturar com o perfume de baunilha que eu costumava borrifar na casa. A sala, antes um santuário de design e ordem, parecia um campo de batalha. Dona Odete estava agachada perto do buffet de madeira de demolição, embrulhando pratos em folhas de jornal. Suas mãos, com as unhas pintadas de um vermelho que já descascava, moviam-se com uma agitação nervosa. Gustavo estava de pé, encostado na janela, olhando para o trânsito lá embaixo com os braços cruzados. O silêncio deles era carregado de uma hostilidade que se podia quase tocar. "Bom dia", eu disse com a voz firme,
embora o cansaço latejasse atrás dos meus olhos. Ninguém respondeu. Dona Odete apenas aumentou a intensidade com que amassava o jornal, fazendo um barulho seco e irritante. Gustavo nem sequer virou a cabeça. Fui até a cozinha e comecei a preparar meu café. Enquanto esperava a água aquecer, percebi que o armário de mantimentos estava estranhamente vazio. Eles não estavam apenas levando as roupas. Estavam fazendo um limpa na despensa. Azeites caros, vinhos que eu guardava para ocasiões especiais, potes de geleia artesanal, tudo havia sumido. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Não era pelo valor financeiro. Eu podia comprar tudo de novo com um clique no celular, mas pela mesquinhez do gesto. Era o roubo de quem se sente no direito de pilhar o que não ajudou a construir. Gustavo, chamei, voltando para a sala com a caneca na mão. Eu vi que vocês decidiram levar a despensa inteira. Os vinhos que meu pai me deu no meu aniversário de 30 anos também. Estão nessas caixas? Ele finalmente virou-se. Seus olhos estavam vermelhos, e a barba de 3 dias dava a ele um aspecto desleixado, quase patético. Minha mãe disse que você tem dinheiro para comprar outros, Beatriz. Ela vai precisar de comida na casa nova. E como você cortou meu acesso à conta, eu não tive como ir ao mercado comprar nada para ela levar. O que você queria? Que ela passasse fome no meio de uma reforma? Eu queria que vocês tivessem dignidade. Respondi, sentindo o gosto amargo do café na boca. Aqueles vinhos têm valor sentimental. Tire-os das caixas, agora, e as geleias também. Vocês podem levar o arroz, o feijão e o que for de consumo imediato, mas não vão saquear minha adega. Dona Odete levantou-se com dificuldade, apoiando as mãos nos joelhos e soltando um gemido dramático de dor. Você está contando até os potes de geleia, Beatriz, que... Mulher pequena você se tornou. Uma acumuladora de coisas. O que são 2 garrafas de vinho para quem mora nessa cobertura? Você prefere ver seu marido e sua sogra saindo daqui com as mãos abanando só para massagear seu ego? Eu prefiro que a senhora aprenda, nem que seja no último dia, que nada aqui é nosso, é meu. E o que eu decido dar é um presente. O que a senhora pega sem pedir é furto. Gustavo, eu não vou repetir. Tire os vinhos das caixas. Se eu encontrar mais alguma coisa que seja de valor pessoal meu nessas malas, eu chamo a polícia e a gente resolve essa mudança na delegacia. Gustavo soltou um riso sarcástico, mas caminhou até uma das caixas e começou a revirar o conteúdo com raiva. Ele tirou as 2 garrafas de vinho tinto, embrulhadas em plástico bolha, e as bateu em cima da mesa de jantar, fazendo o tampo de vidro vibrar. Pronto, tá feliz agora. Vai beber o seu vinho caro sozinha no escuro, já que não tem mais ninguém que te suporte nesta casa. Eu vou beber com a consciência limpa, Gustavo. E no escuro eu não vou ficar, porque eu pago a conta de luz. O resto da manhã foi um exercício de paciência. Eu me sentei na poltrona da sala e comecei a ler um livro, ou pelo menos fingir que lia. Na verdade, eu estava vigiando. Cada vez que Odete passava para o quarto de hóspedes, eu acompanhava seus movimentos pelo reflexo do espelho da sala. Vi quando ela tentou esconder um jogo de toalhas de banho bordadas dentro de uma fronha. Dona Odete, essas toalhas ficam, avisei, sem tirar os olhos do livro. Mas foram presente de casamento, ela gritou do quarto. Foram presentes dados à nossa casa, comprados pela minha tia. E como a senhora não faz parte do casamento e o Gustavo está saindo, elas permanecem no imóvel. Pode devolver. Ouvi um objeto sendo arremessado contra a parede no quarto. Provavelmente uma almofada. Eu não me movi. Meu coração, que antes disparava em qualquer confronto, agora batia em um ritmo constante e frio. Eu estava me dessensibilizando. A dor da traição estava sendo substituída por uma frieza administrativa. Eu não via mais o homem que eu amei ali. Via apenas um estranho que permitiu que o respeito fosse corroído até o osso. No almoço, a situação atingiu o ápice do absurdo. Eles pediram uma pizza, provavelmente com os últimos trocados que Gustavo ainda tinha na carteira ou usando algum crédito remanescente. O cheiro de queijo derretido e orégano invadiu a sala. Eles comeram na cozinha, falando baixo, sussurrando como conspiradores. Eu continuei na sala.
comendo uma salada simples que eu mesma preparei. Mãe, não chora, eu ouvi Gustavo dizer. A gente vai dar um jeito. Eu vou pedir um adiantamento na agência e a gente termina o piso da sua sala. A gente não precisa dessa humilhação. Eu nunca achei que veria meu filho ser tratado como um cachorro por uma mulher que não tem um pingo de religião no corpo. Odete respondeu entre soluços falsos. Ela vai pagar, Gustavo. O mundo dá voltas. Um dia, ela vai estar velha e sozinha e vai implorar por um copo de água e não vai ter ninguém. Sorri comigo mesma. Elas sempre apelam para o futuro sombrio da mulher independente. Vai ficar sozinha, como se a companhia deles, baseada em mentiras e exploração, fosse preferível à solidão produtiva e pacífica que eu estava conquistando. Eu preferia 1000 vezes a quietude das minhas paredes do que o ruído constante da manipulação. À tarde, o caminhão de mudança que Gustavo conseguiu contratar, um caminhão pequeno, visivelmente desgastado, encostou na frente do prédio. Eu desci com eles. Não confiava que eles não tentariam passar algo pela portaria que eu não tivesse autorizado. O seu José, o porteiro, olhava para a cena com uma mistura de pena e curiosidade. O processo de carregar o caminhão foi lento. Cada caixa que saía deixava um buraco na decoração, mas preenchia um espaço na minha alma. O apartamento começou a ecoar. O som dos passos no corredor tornou-se mais alto, mais vazio. Quando o caminhão estava quase cheio, Gustavo parou na minha frente. Ele estava suado, com uma mancha de poeira na camiseta. É isso, então? Ele perguntou. 7 anos jogados no lixo por causa de alguns R$ 1000 e um desentendimento com a minha mãe? Você vai mesmo acabar com tudo assim, sem nem tentar uma terapia, sem nem tentar conversar? Gustavo, eu disse, olhando profundamente nos olhos dele, procurando o homem que eu conheci e não encontrando nada além de ressentimento. Não foi por causa de alguns R$ 1000. Foi por causa da mentira. Foi por causa de cada vez que você ouviu sua mãe me insultar e ficou calado para não perder o conforto. Você não quer salvar o casamento. Você quer salvar o seu estilo de vida patrocinado por mim. E isso, meu caro, não tem terapia que resolva. Dona Odete apareceu na porta do prédio, carregando uma última bolsa de mão. Ela me olhou com um desprezo profundo. Vamos, Gustavo, não gaste suas palavras com quem não tem alma. Que o seu dinheiro te faça companhia, Beatriz, porque é só isso que você vai ter. Eles entraram no caminhão. Gustavo no banco do passageiro, Odete no meio. O motor diesel rugiu, soltando uma fumaça preta que se dissipou rapidamente no ar da tarde. Eu fiquei ali, na calçada, observando. O caminhão se afastara em direção à rodovia que os levaria para o interior. Senti uma gota de chuva no rosto. Depois outra. A garoa de São Paulo estava de volta. Subi para o meu apartamento. Ao abrir a porta, o silêncio me abraçou. Não havia mais o som da TV alta. Não havia mais o cheiro de fritura. Não havia mais o zumbido da fita adesiva. Caminhei até a cozinha. Peguei uma das garrafas de vinho que eu recuperei e abri. O som da rolha. Saindo foi o acorde final daquela sinfonia de desmonte. Servi uma taça e fui para a varanda. A cidade estava acendendo suas luzes. Eu estava exausta. Meu corpo doía. Mas pela primeira vez em meses, eu conseguia respirar fundo sem sentir que o ar pertencia a outra pessoa. A vingança não foi um ato de violência. Foi o ato de fechar a porta. Mas eu sabia que o domingo ainda reservaria o silêncio do pós-guerra. E eu precisava decidir o que fazer com os restos do que ficou para trás. O domingo amanheceu com um silêncio que não era apenas a ausência de ruído, mas uma presença física, densa e fria, que parecia ter preenchido cada fresta deixada pelos móveis que não estavam mais lá. Acordei e, por um breve segundo, esqueci que o lado esquerdo da cama estava vazio. Estendi a mão, procurando o calor de outro corpo, mas encontrei apenas o lençol esticado e gelado. O sol de domingo, aquele sol preguiçoso que costuma convidar para um café prolongado, entrava pelas frestas da persiana, revelando uma camada de poeira que eu não tinha notado antes. A poeira da mudança. A poeira de uma vida que foi desmontada à força. Levantei-me e caminhei descalça pelo corredor. O som dos meus próprios passos ecoava nas paredes nuas, um tec-tec.
rítmico, que acentuava a vacuidade do lugar. O quarto de hóspedes, onde Dona Colette reinou por meses, estava com a porta escancarada. O cheiro de lavanda artificial e remédios antigos ainda pairava no ar, um fantasma olfativo da sua presença opressora. A cama de solteiro estava desfeita, e no chão, restos de papel de bala e um cabide de plástico quebrado eram os únicos vestígios de que alguém morou ali. Senti uma vontade súbita de abrir todas as janelas. Queria que o vento de São Paulo, mesmo carregado de poluição, me levasse embora aquele ranço de amargura. Enquanto abria a varanda, meu celular vibrou sobre a bancada da cozinha. Coração acelerado, olhei para a tela. Era uma mensagem de Gustavo. Beatriz, chegamos. Minha mãe está exausta e chorando sem parar. A casa está um caos, cheia de poeira e sem o piso da cozinha, como você bem sabe. Parabéns. Você conseguiu o que queria. Nos humilhar até o último segundo. Só quero que saiba que eu fiz tudo sozinho aqui para descarregar o caminhão, porque ela mal consegue ficar em pé de tanta tristeza. Ingratos, é isso que somos para você, não é? Pois bem, nós fomos embora. Mãe pediu para avisar. Me ligue quando você estiver mais calma e pronta para pedir perdão por essa crueldade. Por enquanto, não nos procure. Reli a mensagem 3 vezes. Ingratos. A palavra saltava da tela como um insulto irônico. Nós fomos embora. Como se a partida tivesse sido uma decisão heróica de quem não suportava mais o de abuso, e não uma expulsão merecida por desonestidade. A inversão de valores de Gustavo era quase fascinante em sua patologia. Ele realmente acreditava que eu era a vilã por não querer sustentar o desrespeito. Bloqueei a tela com um clique seco. Não haveria ligação. Não haveria pedido de perdão. Decidi fazer um inventário detalhado. Precisava saber o tamanho real do estrago antes de seguir em frente. Fui até o meu escritório doméstico. Para minha surpresa, a porta que eu mantinha trancada estava encostada. Senti um frio na espinha. Entrei e vi que meus arquivos haviam sido mexidos. Pastas de projetos antigos estavam espalhadas pelo chão. Mas o que me fez perder o fôlego foi olhar para a prateleira superior. Uma pequena caixa de madeira laqueada, que pertencia à minha avó, havia sumido. Dentro dela, não havia joias de diamante ou barras de ouro, mas algo muito mais valioso para mim. O relógio de bolso do meu avô e um par de brincos de pérola que usei na minha formatura. Eram as únicas coisas que eu não tinha comprado com o meu salário. Eram heranças, pedaços da minha história que não tinham preço. A fúria, que eu achava ter domado na noite anterior, voltou com uma intensidade avassaladora. Aquilo não era apenas mesquinhez, era um roubo sentimental. Dona Odete deve ter pego a chave reserva que Gustavo mantinha em algum lugar e aproveitado os momentos em que eu estava no banho ou no trabalho para pilhar o que pudesse. Peguei o telefone para ligar para Gustavo, mas parei com o dedo sobre o número. Não, ligar para ele era dar a eles o que queriam. Drama, atenção, a chance de negarem e se fazerem de vítimas novamente. Eu não vi nada, ele diria. Ou minha mãe nunca faria isso. Ele juraria. Eu conhecia o roteiro. Em vez disso, liguei para um chaveiro de confiança que atendia a emergências aos domingos. Seu Marcos? É a Beatriz Lemos. Preciso trocar as fechaduras do meu apartamento. Todas elas. E preciso que seja agora. Pago taxa de urgência. Enquanto esperava o chaveiro, comecei a faxina. Não chamei a diarista. Eu mesma queria esfregar aquele chão. Usei os produtos mais fortes que encontrei, sentindo o cheiro de cloro invadir meus pulmões, purificando as superfícies. Cada mancha que eu removia, cada canto que eu espanava, parecia tirar um pouco do peso que Odete e Gustavo haviam deixado. Eu limpava o rastro da ingratidão com água e sabão. O chaveiro chegou às 11 da manhã. O som das ferramentas trabalhando no metal da porta era música para os meus ouvidos. Clac, clac. Novas travas, novas chaves. Quando ele me entregou o molho de chaves prateadas e brilhantes, senti uma segurança física que há muito não experimentava. Agora, ninguém mais entrava sem o meu convite. Eu era, enfim, a única guardiã do meu templo. À tarde, sentei-me à mesa com meu laptop e abri o portal do Banco Central. Eu precisava verificar se Gustavo tinha aberto alguma conta em meu nome ou se havia algum empréstimo que eu desconhecia.
Descobri que ele tinha tentado, 3 dias atrás, um financiamento para reforma residencial usando nosso endereço, mas o crédito foi negado porque ele não tinha comprovação de renda suficiente. Sorri amargamente. Ele estava tentando se afundar em dívidas em meu nome até o último minuto. A cada descoberta, a imagem do homem que eu amei se desintegrava um pouco mais. O Gustavo que me fazia rir nas noites de sexta-feira, o Gustavo que me trazia flores quando eu entregava um projeto difícil. Esse homem nunca existiu. Ele era uma projeção da minha carência, uma casca que ele usou enquanto o conforto lhe convinha. A verdadeira face de Gustavo era a passividade agressiva e o oportunismo barato. Preparei um almoço tardio, um risoto simples, com os poucos ingredientes que sobraram na despensa saqueada. Comi na varanda, observando o céu de São Paulo mudar de azul para um laranja melancólico. O silêncio da casa não me incomodava mais. Pelo contrário, era um silêncio produtivo. Eu comecei a planejar a nova decoração. Onde ficava o buffet que eles tentaram levar, eu colocaria uma estante de livros do chão ao teto. No quarto de hóspedes, eu faria um estúdio de pintura, um hobby que eu abandonei porque Odete dizia que sujava a casa. O sentimento de eu que fiz tudo sozinha não era mais um lamento, mas uma medalha. Se eu fiz tudo sozinha até agora, sob o peso de 2 parasitas, imagine o que eu seria capaz de fazer livre deles. No final do dia, recebi um e-mail do meu advogado. Eu já havia entrado em contato com ele por mensagem privada. Beatriz, já preparei a minuta do divórcio litigioso. Como o regime de bens de vocês é o de comunhão parcial, teremos que discutir a partilha de alguns ativos, mas as provas que você coletou sobre o uso indevido do seu cartão para a casa da sua sogra e a tentativa de financiamento sem outorga conjugal serão fundamentais para protegermos o seu patrimônio. Fique tranquila. Dormi essa noite sem calmantes. Sonhei com espaços abertos, com casas de vidro onde a luz entrava por todos os lados. Acordei na segunda-feira com uma energia que não sentia há anos. Eu tinha uma empresa para tocar, um divórcio para finalizar e uma vida inteira para reconstruir. Mas eu sabia que a história não terminaria assim. Pessoas como Odete e Gustavo não aceitam a derrota no silêncio. Eles voltariam, de uma forma ou de outra, para tentar cobrar uma conta que não existia. E eu estaria pronta, não com gritos, mas com a barreira intransponível da minha indiferença e da minha lei. 5 meses haviam se passado desde que o barulho do caminhão de mudança ecoou pela última vez na rua do meu prédio. 5 meses desde que o ar do meu apartamento deixou de ser pesado e denso como fumaça, para se tornar leve e perfumado com o aroma de chá branco e bergamota que eu agora espalhava por todos os cômodos. A casa não era mais apenas um imóvel, era um manifesto. Onde antes havia o vazio deixado pelo desmonte, agora surgiam estantes repletas de livros de arte, vasos de cerâmica que eu mesma escolhi em uma viagem rápida à Cunha, e uma iluminação indireta que transformava cada noite em um abraço acolhedor. Eu estava sentada em minha nova poltrona de couro caramelo, sentindo o toque macio do material sob meus dedos. O silêncio daquela noite de terça-feira em São Paulo era entrecortado apenas pelo som distante das sirenes na avenida e pelo borbulhar suave de uma taça de espumante que eu me permitia para comemorar uma vitória importante. Meu escritório de arquitetura acabara de ganhar um prêmio nacional por um projeto de sustentabilidade urbana. Eu não era mais apenas a mulher que pagava as contas. Eu era a mulher que ditava as tendências. O divórcio estava em sua fase final. No início, Gustavo tentou dificultar tudo. Ele queria metade do valor do apartamento, alegando que ajudou na manutenção emocional da casa. Meu advogado, Dr. Ricardo, um homem de cabelos grisalhos e paciência de monge, apenas sorria enquanto apresentava a montanha de extratos bancários que provavam que cada tijolo, cada reforma e até o plano de saúde da dona Odete haviam saído exclusivamente da minha conta. A justiça brasileira pode ser lenta, mas quando as provas são documentos fiscais e transferências bancárias unilaterais, o realismo se impõe sobre a vitimização. No meio daquela tarde, meu celular vibrou, um número desconhecido,
mas com o DDD do interior. Atendi por curiosidade profissional. Beatriz, a voz era baixa, arrastada, quase irreconhecível. Era Gustavo. Senti um calafrio, mas não de medo. Era uma estranheza, como se um fantasma do passado estivesse tentando discar para o presente. Oi, Gustavo. O que você quer? Achei que o Dr. Ricardo tivesse deixado claro que todas as comunicações deveriam ser feitas através dos advogados. Eu sei, mas eu precisava falar com você. As coisas aqui estão difíceis, Bia. O telhado da casa da minha mãe cedeu na última chuva. O pedreiro sumiu com o último dinheiro que eu tinha guardado. Eu perdi o emprego na agência. O pessoal disse que eu andava desmotivado. Eu não tenho como terminar a obra e minha mãe está morando no que sobrou da sala. Ouvi o som de um suspiro do outro lado da linha. Imaginei Gustavo sentado em uma cadeira de plástico, cercado por paredes, sem reboco, exatamente onde ele escolheu estar quando decidiu que a minha generosidade era uma fonte inesgotável. E por que você está me ligando, Gustavo? Perguntei, mantendo a voz tão neutra quanto o cinza das minhas novas paredes. Eu pensei que, a gente viveu tanto tempo juntos. Se você pudesse fazer um empréstimo, só o suficiente para o telhado, eu te pago com juros assim que eu me recolocar. Minha mãe está doente, Bia. O frio do interior está acabando com as juntas dela. Ela se arrepende de tudo o que disse. Ela jura por Deus. Eu podia quase sentir o cheiro de mofo e desespero através do telefone. Mas eu também me lembrava do cheiro do jornal amassado enquanto ela roubava minhas geleias e do som da voz dela me chamando de desalmada enquanto usava o meu cartão. Gustavo, escute bem, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela, observando o mar de luzes da cidade que eu ajudei a construir. O tempo da caridade acabou no domingo em que você subiu naquele caminhão. O que está acontecendo com a casa da sua mãe é o resultado direto da sua falta de planejamento e da desonestidade de ambos. Vocês quiseram viver do meu suor sem respeitar quem trabalhava. Agora vocês estão vivendo sob o teto que vocês mesmos construíram, ou que deixaram de construir. Você não tem coração. Beatriz, é a minha mãe, ele gritou, a voz subindo de tom, revelando a velha arrogância que ainda morava nele. Eu tenho um coração excelente, Gustavo, tanto que ele parou de bater por quem não me valoriza. Ah, e sobre a caixa de madeira da minha avó. Eu sei que está com vocês. Eu vi o anúncio em um site de vendas de antiguidades da região de vocês. Se a caixa e o relógio de bolso do meu avô não chegarem pelo correio até sexta-feira, eu não vou apenas processar você por apropriação indébita. Eu vou incluir a sua mãe na queixa-crime. E eu tenho as fotos e o anúncio salvos. O silêncio do outro lado foi absoluto. O pânico de ser pego na própria mesquinhez era o único som que restava. Eu mando amanhã, ele murmurou, a voz agora apenas um sussurro quebrado. Ótimo. E Gustavo? Fiz uma pausa dramática, lembrando da mensagem que ele me enviou meses atrás. Não me ligue mais. Se a sua mãe estiver reclamando, diga a ela o que você me disse. Mãe, me ligue quando você estiver mais calma. Talvez daqui a uns 10 anos, quando vocês aprenderem o que é dignidade. Desliguei. Não bloqueei o número imediatamente, apenas para sentir o prazer de ver a tela escurecer. A vingança, eu percebi naquele momento, não era ver eles na miséria. A miséria deles já existia dentro deles. Muito antes de eu aparecer, a minha vingança foi o sucesso. Foi acordar e não ter que pedir desculpas por ser foda. Foi ver que o meu dinheiro, agora, servia apenas para me fazer feliz e ajudar quem realmente merecia. Na sexta-feira, a encomenda chegou. A caixa de madeira laqueada estava um pouco arranhada, mas o relógio de bolso do meu avô ainda marcava o tempo com precisão. Coloquei os brincos de pérola e olhei-me no espelho. Eu estava radiante. A arquiteta Beatriz Lemos não tinha apenas reformado casas, ela tinha reformado a própria alma. Saí para jantar com alguns amigos do escritório. O restaurante era um dos mais badalados da Oscar Freire. Enquanto subia os degraus de mármore, sentindo o clique firme do meu salto alto, lembrei-me daquela manhã na cozinha com Dona Odete. Lembrei-me do medo que eu tinha de ficar sozinha. Hoje, cercada de pessoas que admiravam.
meu talento e minha força, eu percebi que a pior solidão não é estar desacompanhada, mas estar com pessoas que fazem você se sentir pequena para que elas se sintam grandes. Ergui minha taça de vinho em um brinde silencioso para mim mesma, eu que fiz tudo sozinha. E faria tudo de novo e exatamente do mesmo jeito, só para sentir o sabor doce e refrescante dessa liberdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode me tirar. A história de Beatriz termina aqui, mas a vida dela está apenas começando. Ela aprendeu que o seu valor não é negociável e que a maior vingança contra a ingratidão é viver uma vida tão incrível que o passado se torna apenas uma nota de rodapé em um projeto grandioso. Gostou da reviravolta da Beatriz? Se você vibrou com cada etapa dessa retomada de poder, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é o que nos motiva a trazer dramas humanos tão profundos e reais como este. Aproveite para ativar o sininho e não perder os próximos relatos de superação e justiça que postamos semanalmente. Nota sobre a produção deste conteúdo. Este vídeo é o resultado de uma colaboração inovadora entre a sensibilidade humana e a tecnologia avançada. A estrutura narrativa, os dilemas morais e a direção emocional desta história foram inteiramente guiados por uma equipe humana, enquanto a inteligência artificial foi utilizada como uma ferramenta poderosa para detalhar cenários, expandir diálogos e garantir uma experiência sensorial imersiva. Acreditamos que a união entre o toque criativo humano e o potencial da IA nos permite entregar histórias cada vez mais ricas, detalhadas e impactantes para você. Obrigado por fazer parte desta nova era do entretenimento digital.